E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor para o seu coração. Bom demais estar de volta aqui com vocês. Vamos retomar aqui a nossa introdução ao Novo Testamento dos Reis. Nós vamos subir hoje, nós vamos tratar hoje da segunda unidade desse livro. Espero que tenha sido bênção para a sua vida essa primeira unidade que nós estamos trabalhando já, né? Já falamos algumas semanas atrás. Quero agradecer demais por você estar conosco aqui, a tua presença fazendo esse curso do IBAD conosco. É uma alegria para o nosso coração, os irmãos que estão nos acompanhando. E, gente, nós temos notícia que tem gente aí Brasil afora fazendo o curso do IBAD conosco. Um abraço carinhoso, fraterno para os nossos irmãos lá do Nordeste, da Paraíba, Teresina, da Bahia, Espírito Santo, pessoal daqui de Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, do Sul, Sudeste. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração, poder levar para vocês que estão fazendo conosco aqui o IBAD, junto com o pessoal do Polo aqui, do IBAD Polo Barretos, os nossos irmãos aqui da Liberty, da igreja, levar para vocês um momento de reflexão, onde a gente possa parar juntos para estudar a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, no nosso canal IBAD Polo Barretos, aproveita para se inscrever, né? Você tem aí a oportunidade de se inscrever no YouTube. Todas as vezes que você se inscrever, já sobe um likezinho, já sobe um joinha. É importante para nós dar relevância para o canal e com isso a gente vai conseguir atingir mais pessoas aí Brasil afora e até fora dele. Todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado por isso daí. Então, se inscreva aí, se inscreva no nosso canal e vamos embora. Vamos embora seguindo aqui, porque nós temos muita coisa para falar dessa unidade 2 aqui do livro do Roberto dos Reis. Agradecer a Juninho Lesquim que está aqui, ele que é o nosso filmeiro, ele que prepara essas aulas, edita e depois sobe para o YouTube. Juninho, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa. E vamos embora, gente. Unidade 2, o Novo Testamento e a expansão da igreja. Nessa unidade 2, nós vamos trabalhar os 4 evangelhos, mais a questão dos sinóticos. São 5 capítulos, como sempre, né? Capítulo 1 nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 2, Marcos, capítulo 3, Lucas. O capítulo 4 a gente vai tratar do Evangelho de João. E no capítulo 5, já encerrando, a gente vai falar aí sobre o Evangelho e a questão sinótica. Os sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso é uma dúvida, algumas pessoas têm dúvida com relação a isso, não sabem ainda muito bem como que funciona. E nessa unidade a gente vai ter a oportunidade de passar por essa questão dos sinóticos. Capítulo 1, então, o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tem sido aceito em todos os tempos como uma narrativa autoritária da vida de Cristo e o documento fundamental da religião cristã. Foi considerado pelo teólogo, filósofo e ensaísta francês Joseph Ernest Renan, de 1823 e 1892, como o mais importante livro que jamais foi escrito. Então todos nós temos um carinho especial pelo Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho que abre o Novo Testamento, né? Então é um dos livros basilares e mais importantes aí do Novo Testamento. Falando um pouquinho agora sobre o autor, sobre Mateus, né? Mateus como cobrador de impostos e Mateus como escritor, nós vamos tratar um pouquinho aí da vida deste homem. Como cobrador de impostos, segundo o relato dos próprios evangelhos, Mateus, né, ou Levi Mateus, como cita algumas versões, ocupava um posto na coletoria de Cafarnaum. Ele era um cobrador de impostos, trabalhava na receita do Império Romano e aí a base dele era Cafarnaum. Este homem, né, chamado Mateus, na época, ele ocupava esse posto do tetrarca Herodes Antipas. Né? Herodes Antipas governava aquela região lá da Judéia e ele, Mateus, ocupava esse posto, né, como coletor de impostos. Como coletor de impostos, o que acredita-se ter feito dele um dos homens mais abastados da sua época. Então, ele tinha uma participação, acredita-se, né, os historiadores acreditam que todos os coletores de impostos tinham uma participação do imposto que eles recolhiam, que eles cobravam para Roma. Então, certamente Mateus, ou Levi Mateus, era um dos homens mais abastados da sua época. Ele ganhava muita grana, ele ganhava muito dinheiro coletando dos judeus e mandando para o Império Romano. Como escritor, a igreja primitiva não tinha dúvida quanto ao fato de que Mateus tenha sido o autor do evangelho que leva o seu nome. Segundo Papias de Herápolis, do 2º século da era cristã, e seus sucessores, Mateus teria escrito o seu evangelho originalmente em hebraico, tendo sido traduzido para o grego. Então, há um consenso geral. Não há dúvida quanto à autoria do evangelho de Mateus, como é o caso que algumas vezes pesa sobre alguns livros, né, da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, do Velho Testamento, principalmente do Velho Testamento, mas no caso do Evangelho de Mateus não há dúvida quanto à autoria. O consenso geral, né, a doutrina dominante é de que o evangelista foi o próprio autor do livro. Mateus, ou Levi Mateus, tenha sido o próprio autor desse evangelho, que originalmente ele escreve em hebraico e, como nós sabemos,
todo o conteúdo do Novo Testamento foi traduzido para o grego, porque todo o Novo Testamento ele passa a circular na língua grega, que era a língua que mais se falava. Sobre o Evangelho de Mateus, e isso, gente, vai ser uma realidade para todos os evangelhos que nós vamos passar aqui. Eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o autor, do ponto de vista, né, do autor mesmo, né, dos estudiosos, quem se trata o autor, e a gente vai trazer aqui 5 dados que eu acho que são os mais relevantes: a data, o local, o destino, o tema e o propósito, né, qual a finalidade que esse evangelho tenha sido escrito. Então, falando sobre o Evangelho de Mateus, a data mais aceita pelos estudiosos oscila entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Então, entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. É muito difícil para os historiadores, é muito difícil para os estudiosos cravar uma data precisa, né? Então, a gente não tem subsídio, nós não temos informações e nem material. Estamos falando aí de 2 milênios atrás, para poder cravar uma data exatamente, né, dia, mês e ano, ou período em que o Evangelho tenha sido escrito especificamente. Mas acredita-se que em algum momento entre entre 60 e 70 da era cristã, depois de Cristo, foi escrito o Evangelho de Mateus. Quanto ao local onde ele teria sido escrito, os indícios apontam que Antioquia da Síria teria sido o provável local onde o evangelho foi escrito. Havia uma cidade chamada Antioquia da Síria e ali se concentrava um grande número de cristãos. E principalmente no primeiro século, esses grandes números de cristãos tinham sido alguns até que tinham convivido com o Mestre, tinham sido alguns até que tinham convivido com Jesus. Então a história estava muito viva e ainda era muito recente, todas as informações na mente daquelas pessoas. Então, ali se tornou um polo de cristãos na Antioquia da Síria, e muitas das informações que são da própria mente, da própria experiência de Mateus, que foi uma testemunha ocular, né? Ele viveu, ele foi um dos apóstolos de Jesus, ele fez parte do colégio apostólico, né, que Jesus funda com os 12 apóstolos. Mateus foi um deles. Então, além da própria testemunha ocular, da própria mente de Mateus, acredita-se que nesse lugar chamado Antioquia da Síria, que se tornou um polo de cristãos, muitas informações têm subsidiado e dado material para que os evangelistas pudessem escrever. Então, Antioquia da Síria é o indício de que o evangelho é o local, né, mais indicado de que o evangelho teria sido escrito. O destino desse evangelho, Mateus possivelmente teria redigido o seu evangelho tendo como destinatário o grande número de judeus que haviam se convertido. Então, os estudiosos dizem que o Evangelho de Mateus ele foi destinado para os judeus. Por isso que ele trata, né, da questão da genealogia, ele faz questão de traçar, né, e de trazer uma árvore genealógica precisa de Jesus, se referindo ao Velho Testamento, o princípio da hereditariedade, porque o objetivo de Mateus, segundo alguns estudiosos, era alcançar os cristãos judeus que haviam se convertido. E é por isso que talvez faz sentido a gente imaginar que ele estava em Antioquia da Síria, para onde migrou um grande número de cristãos judeus. Então, acredita-se que o destinatário do Evangelho de Mateus seja os próprios judeus convertidos, por isso que a linguagem que Mateus utiliza é uma linguagem característica familiar aos judeus daquela época. O tema principal do Evangelho de Mateus, né, a partir da análise do conteúdo, podemos atribuir o seguinte tema a este evangelho segundo o autor, né? Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Então, como Mateus traça uma linha, né, uma linha do tempo que vai trazendo Jesus, né, como Messias, a partir das profecias do Velho Testamento, especialmente as profecias de Isaías e de outros profetas, mas ele traça essa linha do tempo e ele traz a revelação de que aquele Messias que havia sido prometido no Novo Testamento, ele se revela naquele tempo para eles, para os judeus que estavam naquele tempo. Então é o Messias do Velho Testamento que foi prometido, se revelando a partir do Novo Testamento, ou seja, a partir do primeiro século. Esse talvez seja o tema principal. O propósito, né, do Evangelho de Mateus, a rigor, o propósito desse Evangelho, já que não se trata de uma biografia propriamente dita, é fornecer informações básicas sobre o Messias. Nós não podemos perder de vista que a ideia dos evangelistas não é trazer uma história, não é fazer a biografia de Jesus, nem a biografia, obviamente, do próprio evangelista. A ideia aqui é trazer informações sobre os feitos e a realização e quem foi esse Messias revelado. Especificamente falando de Mateus, a ideia era levar as informações para os judeus para que eles tivessem uma convicção a partir desse entendimento de que aquele homem que viveu e que caminhou pelas praias
da Galileia, que viveu na Palestina, que andou pelas estradas empoeiradas da Palestina, né, saindo da Judéia para a Galileia, passando por Cafarnaum, passando por tantas cidades que eram familiares àquelas pessoas, aquele homem que viveu curando pessoas, tocando pessoas, transformando vidas, aquele homem realmente era o Filho de Deus, o Messias prometido por Deus do Velho Testamento, que veio libertar o seu povo. Então a ideia, o propósito desse evangelho não era fazer uma biografia de Jesus, nem desse nem dos outros, né, gente? A história dos evangelhos não era propriamente trazer uma biografia de Jesus. A história dos evangelhos era trazer a revelação de Jesus. Era fazer com que Jesus se revele, né? O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que ele se revela ao homem, ao homem pecador, ao homem limitado, ao homem que o pecado, né, sucumbiu e trouxe à morte. Esse homem tem uma oportunidade de novo a partir de receber, de aceitar e de se relacionar com esse Jesus. Então a proposta do evangelista Mateus é se revelar, é revelar esse Messias ao mundo como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Essa foi a ideia do escritor, a ideia do autor, a ideia desse evangelista. Nós podemos seguir agora no capítulo 2, nós temos um tempinho para que essa aula não fique muito longa, mas eu ainda consigo falar para vocês, encerrando Mateus, a gente vai tratar agora do Evangelho de Marcos, que é a sequência, né, na Bíblia é Mateus e depois é Marcos. A gente pode seguir aqui um pouquinho, porque nós vamos trazer todos esses evangelhos com esse resumo. Depois é óbvio, né, como nós estamos estudando aqui, introdução ao Novo Testamento, a gente passa num processo mais profundo em outros livros, né, em outros momentos aqui dos outros livros do IBAD que a gente vai estudar. A ideia agora é trazer uma introdução. Então, seguindo aqui, o Evangelho segundo Marcos, considerado por muitos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito. Não obstante tenha sido colocado após Mateus, o Evangelho segundo Marcos é o mais curto de todos os evangelhos, sendo que 25% da sua narrativa é dedicada a registrar os últimos acontecimentos da vida de Cristo e o restante. Essa informação é legal e eu acho que é importante para vocês. Ou seja, o Evangelho de Marcos, embora esteja na sequência do Evangelho de Mateus, mas, gente, é uma corrente grande aí, de certa forma até talvez a corrente mais dominante, de que acredita que Marcos tenha sido escrito primeiro do que Mateus, né? E 25%, ou seja, um quarto do Evangelho de Marcos, ele se dedica a narrar, a registrar os últimos acontecimentos da vida de Cristo, e o restante, de forma diferenciada, dedicado aos feitos milagrosos realizados por Jesus. Então, esse é o Evangelho de Marcos, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse autor, né? Sobre o autor do Evangelho de Marcos. Marcos, o intérprete de Pedro, e Marcos, o companheiro de viagem. Eu achei muito interessante que o nosso autor aqui, o Roberto dos Reis, né, que é quem comenta, que é quem escreve esse livro de introdução ao Novo Testamento, ele traz para nós esse entendimento, né, de que Marcos, ele se apresenta, né, como o intérprete de Pedro, e esse entendimento também é o entendimento dominante dos estudiosos, né, que o Marcos nós não podemos perder de vista que ele não foi testemunha ocular. Ele não viveu com Jesus. Algumas pessoas pensam que os 4 evangelistas, eles viveram com Jesus, e não é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João, desses 4 evangelistas, apenas Mateus e João, que foram apóstolos, né, que fez parte do colégio apostólico de Jesus e conviveram e viveram com Jesus. Marcos e Lucas, eles narram os fatos a partir de pesquisas, a partir de entendimento que eles tiveram e de estudo que eles fizeram na época para poder escrever o seu evangelho. Marcos, especificamente, ele é chamado do intérprete de Pedro, porque ele conviveu muito com o apóstolo Pedro, então acredita-se que boa parte das informações do Evangelho de Marcos tenha sido extraído das conversas que ele teve com Pedro ao longo das suas viagens, né? E ele começou também, né, na vida missionária, viajando com o apóstolo Paulo e Barnabé, depois eles têm uma ruptura lá, a gente vai falar disso em algum momento aqui, mas Pedro, ele teve um relacionamento muito íntimo, ele foi companheiro de Pedro por muitos anos, e os estudiosos acreditam que Marcos tenha escrito esse evangelho a partir de informações extraídas do próprio apóstolo, né, do próprio apóstolo Pedro. Então Marcos, tanto quanto Lucas, não foi testemunho ocular dos feitos de Jesus. Acredita-se que tenha sido coletado informações para escrever o seu evangelho das pregações e do convívio com o apóstolo Pedro, do qual teria sido discípulo e companheiro em muitas viagens, sendo considerado por este como filho espiritual.
Pedro cita isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 13, quando ele está redigindo, ele fala sobre Marcos e o chama de filho da fé, né? O filho na fé, o seu filho espiritual. Então, dá para a gente perceber a intimidade e o relacionamento que esses dois tinham. Depois, Marcos, o companheiro de viagem. A primeira vez que Marcos é citado, está lá em Atos 12, 25, que Marcos aparece na Bíblia, ele está em companhia de Barnabé e Paulo, que em virtude do seu parentesco com Barnabé, ou seja, Marcos era parente, era primo, acredita-se que era primo de Barnabé, tornou-se companheiro dos dois na obra missionária, na primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fizeram juntos, lá estava Marcos. Depois tornou-se o pivô da separação de Paulo e Barnabé, ao ter abandonado os dois na cidade de Perge, da Panfilha. Que a Bíblia sabe, né, que Paulo e Barnabé saíram na empreitada da primeira viagem missionária, se prepararam para isso daí, para fazer a primeira viagem missionária deles, e aí Marcos, chamado João Marcos, foi com eles nessa viagem. E num determinado momento da viagem, o livro de Atos dos Apóstolos vai trazer para nós a informação de que Marcos, ele decide abandonar Paulo e Barnabé lá em Perge da Panfilha, e ele volta, né, volta para Antioquia, volta depois para Jerusalém, e Paulo, ele fica muito ofendido com isso, né? Paulo, ele era um homem de posições muito fortes, de posições muito duras, e o momento em que Marcos vai embora, volta, abandona Paulo e Barnabé na viagem, Paulo decide que Marcos não seria mais seu companheiro de viagem, e com isso causa inclusive essa ruptura entre Paulo e Barnabé, porque nós vamos ver depois na sequência, na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé já não acompanha mais Paulo, e a Bíblia diz que Paulo escolhe Silas, e Silas a partir daí passa a ser o seu companheiro de viagem, e a vida segue para Barnabé, e a vida segue para Marcos também, e a vida segue para Paulo. Então, Marcos foi aquele que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas por algumas razões que a gente não sabe, a Bíblia não revela, ele abandona os dois, mas segue a vida depois, talvez muito próximo de Pedro, talvez viajando com Pedro, sendo, né, discípulo de Pedro, acompanhando as viagens de Pedro, e é por isso que ele tem essas informações para escrever o seu evangelho. Sobre o evangelho de Marcos, né, a data é sempre muito difícil estabelecer uma data, a gente falou sobre isso daí, uma data precisa, mas a data sugerida está entre os anos de 45 a 70 depois de Cristo. Se isso for fato, dá por aí só para a gente perceber que talvez o evangelho tenha sido escrito antes do evangelho de Mateus. Mateus fica entre 60 e 70. O evangelho de Marcos, acredita-se que tenha sido escrito entre 45 e 70, em algum momento entre esses anos aí. Acredita-se que Marcos escreveu o seu evangelho na cidade de Roma, que era a mais importante cidade da época. Então Roma se apresentava como a cidade mais importante da época, lá estava Marcos, possivelmente acompanhando Pedro. Nós não podemos perder de vista que Pedro foi preso em Roma, Pedro decidiu ir para Roma, né? Ele foi levar o evangelho em Roma aos romanos, então é possível que esse evangelho de Marcos tenha sido escrito em Roma. O destino do evangelho de Marcos visava alcançar os gentios que haviam se convertido a Cristo e residiam em Roma. Então, os estudiosos dizem que o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e o evangelho de Marcos talvez tenha sido escrito para os romanos, aqueles que talvez estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Lembra do Pentecostes? A Bíblia diz que tinha lá muitas nações representadas, e aqueles homens que aceitaram a Cristo lá em Jerusalém, a partir do Pentecostes, espalham-se para o mundo e muitos voltam para Roma, que era a sede do Império Romano, e aí o evangelho de Marcos talvez tenha sido escrito, acredita-se que ele tenha sido escrito buscando aí trazer subsídio, informações e suporte para fortalecer na fé os irmãos que tinham sido convertidos em Jerusalém e que estavam em Roma. O tema central do Evangelho de Marcos é Cristo poderoso, Messias de Deus, onde o autor dá uma grande ênfase nos milagres de Jesus. Então, diferente de Mateus, que o foco era os judeus, Marcos agora vai trazer as informações dos milagres de Jesus para apresentar ele como Messias poderoso, ou seja, esse Deus poderoso, e meio a pessoas que tinham acabado de sair da idolatria. Não podemos esquecer que os romanos, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, assim como os gregos, e aí Marcos escreve esse evangelho para dizer que havia só um único Deus e um Deus todo-poderoso. Esse talvez seja o tema central. E o propósito do evangelho de Marcos era fornecer, né, aos leitores esperança e consolo das tribulações, a partir de Cristo o Redentor forte e poderoso. A ideia de Marcos, a gente acredita, os estudiosos pensam sobre isso, que naquele momento em que o Império Romano perseguia, matava, violentava, prendia, Marcos redige o seu evangelho, né, fazendo menção a esse Cristo, a esse Messias poderoso,
com a finalidade de que as pessoas pudessem confiar no Senhor até o último momento, ou seja, até o último momento da vida, né? A finalidade do Evangelho, por isso que se revela um Jesus milagroso, um Jesus que não conhece limite, que não conhece limitação, que não conhece o impossível. Então Marcos apresenta no seu Evangelho esse Jesus, operando e realizando milagres. Essa é o resumo geral do Evangelho de Marcos, e eu volto com vocês já já, porque na sequência a gente fala sobre Lucas, João e os sinóticos. Toma uma aguinha, eu bebo aqui também. Até já. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, gente? Retomou? Tomou uma aguinha aí? Ó, nós falamos até agora do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, trazendo um resumo, né, dos principais pontos desses livros. Agora nós vamos aqui para o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho do Novo Testamento, Lucas o Evangelista. O terceiro dos evangelhos, Lucas é considerado por alguns estudiosos como uma obra-prima dos livros do Novo Testamento. A maioria dos estudiosos, especialistas em Novo Testamento, em grego, eles consideram o Evangelho de Lucas, na verdade, a grande obra-prima entre todos os livros do Novo Testamento. E é o mais amado dos livros, né? A gente fala com o Evangelho de Lucas com muito carinho, porque realmente ele traz informações muito completas para nós. Escrito em grego, ao lado da carta aos Hebreus, é o que possui o mais refinado estilo literário do Novo Testamento. A gente não pode perder de vista que o autor era médico, a gente vai falar disso em algum momento. Então, os textos da Lavra de Lucas, realmente, eles vêm carregados, né, de informações, não só informações preciosas, mas o estilo literário do autor é um estilo muito refinado, que fez com que os estudiosos elegessem o Evangelho de Lucas como a obra-prima do Novo Testamento. É o mais extenso dos evangelhos, Lucas é o mais extenso dos evangelhos. Na verdade, é a primeira parte de um relato mais amplo que se completa com o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas e depois ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade é uma obra sequencial, ele não interrompe, né? É um único volume, é uma única obra que ele chama de tratado, né? Então, tratado escrito por Lucas, depois na divisão e na implantação do cânon sagrado foi separado em Evangelho e livro de Atos, mas é uma única obra que ele começa contando a história de Jesus e narrando, né, a história de Jesus desde o seu nascimento, a revelação de Deus a Maria, passando pela vida dele até a sua morte, e aí ele começa entrando no espaço da igreja da era cristã. Ele escreve esse tratado para um certo Teófilo, né, que provavelmente é quem patrocinou, é quem bancou os investimentos necessários de pesquisa e de investigação para que Lucas pudesse escrever esse evangelho. Lucas o médico e Lucas o historiador. Como médico, por conta da citação de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Lucas ficou conhecido como médico amado, né, o que também, segundo os estudiosos, pode ser facilmente observada a origem médica do autor a partir da sua forma de escrever e os termos que ele usa. Ele é aquele quem dá mais informações sobre quando Jesus curava os enfermos. Por exemplo, ele fala que Jesus cura a sogra de Pedro e ela estava com uma febre muito alta. Essa informação é só ele quem traz. Então ele, como médico, ele consegue fazer a leitura, né, do contexto, da maneira como que o acontecimento se desenrolou, no caso, quando Jesus curava os enfermos, e ele já emite meio que um pré-diagnóstico, né, da situação naquele momento. Então, não apenas porque Paulo indica Lucas como sendo médico, e não há dúvida que ele foi realmente um médico, Paulo chama de médico amado, mas a própria escrita, a própria literatura, o próprio estilo literário de Lucas aponta, segundo os estudiosos, para que ele cita, quando ele vai falar das doenças, só alguém com conhecimento técnico para escrever da forma como ele escreve o seu evangelho. A sua forma de escrever e os termos empregados denunciam que ele era médico, e seria essas informações peculiares a uma pessoa que lida, né, com as tarefas médicas. Como historiador, o trabalho empreendido por Lucas na produção da sua obra, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, exigiu uma habilidade de pesquisa e investigação peculiares a um historiador. Lucas é considerado o grande historiador da Bíblia. A maneira como ele escreve, a riqueza de detalhes e a profundidade que ele escreve, né, o seu tratado, que se divide em Evangelho e Atos dos Apóstolos, coloca ele na condição, gente, de um dos maiores historiadores da história. As informações que traz aos seus leitores, especialmente a Teófilo, estão dispostas em certa ordem que não deixam dúvidas quanto aos fatos narrados. Ou seja, ele tem a autoridade de um historiador para poder escrever o Evangelho e escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Sobre o
o Evangelho de Lucas, de novo, nós vamos aplicar aqui aqueles 5 pontos principais: data, local, destino, tema e propósito, né? A data, diante da dificuldade de se chegar a uma data precisa, definiu-se que a data mais provável é em algum momento antes do ano 70 depois de Cristo. Eles acreditam que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito em algum momento antes do ano 70. E por que o corte é o ano 70 depois de Cristo? Porque Lucas, como sendo um historiador habilidoso, cuidadoso e detalhista, ele não deixaria de fora, já que ele escreve também os passos, né, da igreja primitiva, da igreja que estava começando, a informação mais importante é que, como Lucas era um historiador relevante, um historiador cuidadoso, ele não deixaria de fora a informação de que exatamente no ano 70, Jerusalém foi invadida pelas tropas romanas sob o comando do general Tito. Então é possível que as escritas de Lucas tenham acontecido antes do ano 70, porque se fosse após o ano 70 depois de Cristo, conhecendo o detalhe da sua formação como historiador, conhecendo a precisão das suas informações, ele não deixaria essa informação com relação à invasão de Jerusalém pelo Império Romano sob o comando de Tito de fora. Certamente em algum momento, provavelmente no livro dos Atos dos Apóstolos, ele teria apontado esse acontecimento, que foi um grande acontecimento da história. A partir dali, aconteceu a diáspora dos judeus. Os judeus foram obrigados a sair de Jerusalém, foram perseguidos, o templo foi derribado, a cidade foi saqueada, né? A gente estudou isso em algum momento, quando nós estudamos ali a história, e os judeus, a partir da sua migração para outras nações, inclusive os apóstolos, inclusive os discípulos, aqueles que estavam lá no Pentecostes, no cenáculo, e muitos daqueles que faziam parte da igreja de Jerusalém, que Tiago era o pastor, era o grande líder da igreja de Jerusalém, que se viram obrigados a sair, permitiu que o evangelho fosse sendo levado para outras nações. Então é possível que Lucas tenha escrito a sua obra antes do ano 70, porque senão certamente ele teria registrado esse acontecimento, né, que foi basilar, que foi um divisor de águas na história, a invasão do Império Romano, do exército romano em Jerusalém. Ele não fala nada sobre isso, então eles acreditam, os historiadores, que foi antes do ano 70, ou seja, em algum momento antes do ano 70. Não é possível afirmar com certeza o local onde Lucas tenha escrito o seu evangelho, né? Realmente não é possível informar isso com certeza. Pode ter sido em Antioquia da Síria, nós falamos agora há pouco, porque lá tinha um polo muito grande, né, de cristãos, mas também pode ter sido em Éfeso, pode ter sido em Corinto, e pode ter sido até em Roma, porque Lucas, na verdade, ele passou por todas essas cidades. Ele foi o grande companheiro de Paulo em muitos momentos, em muitas viagens missionárias de Paulo. E ele passa por todas essas cidades, as cidades da Ásia Menor, e ele vai até Roma, né? E ele faz uma base ali em Antioquia da Síria também, onde estavam os cristãos. Então, não há consenso e não é possível afirmar o local onde o Evangelho de Lucas foi escrito. O destino, diferente de se o local não há consenso, no destino há consenso. O consenso geral é que Lucas escreveu o seu evangelho patrocinado por um certo Teófilo, com o objetivo de alcançar os gentios gregos. Então, o propósito do evangelho de Lucas era alcançar os gregos, né, para que eles tomassem conhecimento de quem era Jesus. Se o evangelho de Mateus foi para os judeus, o de Marcos foi para os romanos, o evangelho de Lucas ele foi pensado e redigido e escrito de maneira que ele pudesse alcançar os gregos, né? Era o povo que era intelectualmente mais avançado, berço da cultura, né? Berço da filosofia, era um povo que pensava o mundo. Então Lucas escreve da forma como escreve, nesse grego clássico, nesse grego erudito, buscando alcançar o povo grego, que, né, para que eles pudessem também entrar em contato com a realidade e com a experiência do Salvador. O tema do Evangelho de Lucas, acredita-se que seja: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? É a citação que Jesus faz ali para quando ele encontra aquele homem que sobe na figueira, né, Zaqueu, e quando os fariseus murmuram, né, que ele estaria se relacionando com um homem que não valia nada, que era também um cobrador de impostos, que era um homem que extorquia, né, que provavelmente era um homem que vivia uma vida dissoluta, Jesus disse: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. E nessa esteira, nesse sentido, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez esse seja o tema principal do Evangelho de Lucas, ou seja, apontando para a redenção da humanidade perdida. Jesus veio para todos.
e veio especialmente para aqueles que estavam perdidos, abandonados e estavam excluídos de toda a possibilidade de salvação. O propósito do seu evangelho, o próprio autor declara no início do livro o seu propósito, que é apresentar uma narrativa que fosse mais completa, detalhada e digna de confiança. Então ele começa a escrever o tratado, né, que compreende o evangelho e o livro de Atos, a pedido de Teófilo, provavelmente patrocinado por Teófilo, bancado por Teófilo, para que ele pudesse fazer todas as viagens. E esse ele mesmo diz, tendo escrito o primeiro tratado, Teófilo, então ele escreve com o propósito de trazer uma apuração acurada, né, dos fatos realizados por Jesus, uma investigação precisa, informações confiáveis, e aí ele vai conversar com pessoas, ele vai viajar para os lugares onde Jesus passava e se relacionar com pessoas que esteve com Jesus para poder sair e extrair essa obra-prima que é o Evangelho de Lucas. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho agora no capítulo 4 sobre o Evangelho de João. O último evangelho a ser escrito. João representa a obra-prima da literatura cristã do primeiro século. Seu estilo literário próprio, sua profunda intimidade com os temas mais pertinentes da teologia cristã e seu enfoque devocional fazem desse evangelho o grande diferencial dentre os 4 evangelhos. Não por acaso, o Evangelho segundo João é tido como o texto mais interpretativo de todo o Novo Testamento. O Evangelho de João, e muitas vezes ele é chamado de o quarto Evangelho, ele não está na relação dos sinóticos, e a gente vai estudar daqui a pouquinho, nós vamos passar um pouquinho a informação do que significa esses sinóticos. O Evangelho de João, ele é o Evangelho mais doutrinário. Se os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, se preocuparam em trazer informação de Jesus para pessoas que não conheciam, que estavam balizando a sua fé, que precisavam de informações para que a sua fé fosse acrescentada, para que a sua fé fosse fortalecida. Então, Mateus escreve para os judeus convertidos, Marcos escreve para os romanos que provavelmente estavam lá no Pentecostes e se entregaram para Cristo. Lucas vem com a proposta de alcançar, de atingir os hebreus, os gregos, melhor dizendo, não os hebreus, os gregos. João, ele escreve um evangelho mais teológico, ele escreve um evangelho mais doutrinário, ele revela fatos e ele revela Jesus como Deus. É importante a gente não perder de vista o capítulo 1 do Evangelho de João, em primeiro versículo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele vai falar de uma profundidade teológica e doutrinária que nós não encontramos nos outros evangelhos, cuja preocupação dos evangelistas era evangelizar, era alcançar o mundo com as boas novas. João não. João traz no seu evangelho todo esse contexto, todo esse conceito da teologia cristã. Então, por isso que o evangelho de João ele não está nem entre os sinóticos, porque os fatos que João narram e a maneira como João escreve, nenhum dos evangelistas escreveram. João como discípulo amado e João como teólogo, né? Como discípulo amado foi o próprio João que fez uso dessa expressão, discípulo amado. Ele escreve isso no seu próprio evangelho. É pacífico o entendimento de que João o apóstolo, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, seja o autor desse evangelho. Em alguns momentos, alguns tentaram levantar dúvida com relação a isso, que não seria João, o irmão de Tiago, que não seria esse João, filho de Zebedeu, que inclusive era do círculo mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? João era um dos 3 que estavam mais próximos, mas na verdade é o seguinte, gente, a doutrina dominante, o entendimento dominante e pacífico é de que João o evangelista é realmente João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, é aquele que foi chamado como discípulo de Jesus e fez parte do colégio apostólico no primeiro momento. Esse é o João, autor do quarto evangelho. Somente um apóstolo, que foi testemunha ocular, poderia ter tanto conhecimento acerca de fatos relacionados à vida e ministério de Jesus. É óbvio e fica claro quando a gente lê o Evangelho de João, quando ele traz informações aqui de Jesus, de que somente alguém que tenha tido uma proximidade muito grande de Jesus, conviveu com ele, teve intimidade com ele, é capaz de escrever e de narrar fatos que são absolutamente precisos com relação a Jesus. Eu estou abrindo a Bíblia aqui
por acaso, né, no Evangelho de João, num capítulo qualquer, por exemplo, quando ele cita a questão das bodas em Caná, a água feita em vinho, a maneira como Jesus transforma, é alguém que estava presente, alguém que estava lá, não foi de orelhada, não foi de ouvir falar, né? Então foi realmente informação de alguém que estava vivendo aquele momento. E João era esse discípulo, era esse apóstolo próximo de Jesus. Como teólogo, João acompanhou o ministério de Jesus desde muito cedo. Morreu na cidade de Éfeso, segundo informações, com a idade de 110 anos. Viveu bem e viveu uma vida longa. Sua obra constitui um verdadeiro compêndio teológico, onde os mais variados temas da teologia vão se sucedendo na medida em que a narrativa acontece, como, por exemplo, a divindade de Jesus. É isso que eu estava falando com vocês aqui com relação ao capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele apresenta Jesus como sendo esse Deus Criador, né? A terceira pessoa da Trindade, o Deus Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí João traz essa informação para nós de que o Senhor é realmente o Filho de Deus. Então, as informações do evangelista de João, ele se preocupa em retratar, em relatar coisas profundas com relação à vida desse Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Os 5 pontos importantes do Evangelho de João vem aqui, a data. A grande maioria dos estudiosos concordam que o Evangelho de João teria sido escrito por volta dos anos 70 e 90. Talvez tenha sido um dos mais tardios a ser escrito aí, por volta do ano 70 e o ano 90. Local, ainda que não seja possível afirmar com certeza o local, acredita-se que João teria escrito o seu Evangelho na cidade de Éfeso. Ele morou em Éfeso e, salvo engano, ele morre em Éfeso aos 110 anos. Né? Em algum momento eu devo ter falado isso aqui, olha lá. Ele morreu na cidade de Éfeso quando tinha 110 anos. Então, é possível que João tenha escrito o seu evangelho já no fim da sua vida, no limiar da sua vida, residindo em Éfeso, e é por isso que dá entre 70 e 90. O destino ou destinatário do evangelho de João, como a tônica deste evangelho é mais doutrinária do que evangelística, ou seja, o foco do Evangelho de João ele é muito mais doutrinário do que evangelístico, atribui-se como destinatária a própria igreja do Senhor. João escreve para pessoas que já conheciam Jesus. Ele revela fatos profundos da divindade de Jesus, mas não superficiais ou não com relação a um Jesus que cura, ao Jesus que realiza milagres. Ele parte do princípio, os historiadores e os estudiosos vão dizer para nós que ele parte do princípio, João parte do princípio de que as pessoas que leriam o seu evangelho já teriam conhecimento de quem era Jesus. É por isso que ele escreve temas tão profundos e é por isso que ele trata de assuntos que têm muito mais a ver, né, com a divindade de Jesus do que propriamente com as obras de Jesus enquanto viveu aqui na terra. Então, baseado nisso, acredita-se que o destinatário, né, do evangelho de João seja a própria igreja do Senhor, porque já tem um contato, um relacionamento e já sabe quem é o Senhor. E aí vem o evangelista trazendo para nós e revelando fatos da divindade desse Senhor que nós abraçamos e que nós decidimos seguir, né, por toda a nossa vida. O tema do Evangelho de João, João buscou demonstrar a supremacia da encarnação do Verbo, por isso o tema central é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse talvez seja o tema central do Evangelho de João, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O propósito do evangelista, ou o propósito de escrever o seu evangelho, é levar o leitor a crer em Jesus como Filho de Deus e, crendo, receber ou alcançar a vida eterna em seu nome. Né? É o que ele registra em João 20, 31, quando ele diz no Evangelho, capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João, que o Senhor é aquele que dá a vida eterna. Versículo 31 do capítulo 20 diz assim, Estes, porém, foram escritos para que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, ele diz, estes, porém, foram escritos, ou seja, os fatos que ele narra aqui foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então, tudo aquilo que eu escrevi, ele diz para nós, ele vai dizer, tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu redigi aqui, é para que vocês creiam que
que Jesus é o Filho de Deus e crendo, recebais a vida eterna através de Cristo Jesus ou em seu nome. Então esse talvez seja o propósito principal, nos levar a crer em Jesus como Filho de Deus, a confessar com a nossa boca, a confessar com os nossos lábios e crendo, herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Beleza, gente? A gente vai para o capítulo 5, nós vamos fazer uma pausinha aqui, vamos tomar uma aguinha? Você não quer tomar uma aguinha aí? Eu tomo uma aguinha também, a gente está falando sequencialmente aqui. Descansa 2 minutinhos, eu volto com vocês já já. Até já. E aí, pessoal, tudo bem? Bebeu uma aguinha aí? Tomou uma aguinha? Eu tomei aqui. Vamos retomar? Bom, nós falamos os 4 capítulos até agora do livro do Roberto dos Reis. Tratamos do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse 5º capítulo agora nós vamos tratar com relação aos evangelhos e a questão sinótica. Tomar uma aguinha aqui que eu engasguei. O evangelho e a questão sinótica. Tem gente que tem muita dúvida com relação ao que significa evangelho sinótico, por que é chamado de evangelho sinótico, quais são os evangelhos sinóticos, mas é muito simples e daqui para frente eu tenho certeza que vai ficar muito claro para você. Primeira coisa, a questão sinótica. Além dos evangelhos, é facilmente perceptível a semelhança que existe entre os livros, os 3 primeiros, evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente percebe, quem nunca leu um fato em Mateus e encontrou o mesmo fato em Marcos, a impressão era a mesma narrativa, algumas vezes até as mesmas palavras, às vezes muda um pouquinho o ponto de vista, mas essa semelhança que nós encontramos entre Mateus, Marcos e Lucas, que narram a vida e o ministério de Jesus sobre o mesmo ponto de vista, compartilhando a mesma perspectiva da história narrada, a semelhança desses textos, a visão empregada pelos evangelistas na narrativa, é o que se chama de evangelhos sinóticos, ou seja, é a semelhança que existe entre esses 3 principais evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, melhor dizendo, de Mateus, Marcos e Lucas e João. Então, essa semelhança entre os evangelhos é chamada de sinóticos. A etimologia, o significado da palavra sinótico, proveniente da junção de 2 palavras gregas, sim, que significa junto com, e ópsis, que significa ótica, vista, visão. Sinótico significa literalmente ver junto, ter a mesma visão ou ainda olhar para o mesmo ângulo. Então esse termo sinótico parte do princípio de que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles se baseiam no mesmo ponto de vista, eles olham para a mesma direção quando eles escreveram os seus evangelhos, por isso que existe uma semelhança muito grande, principalmente nesses 3 evangelhos. Então, é isso que significa sinótico, ou seja, ver junto, ter a mesma visão ou olhar para o mesmo sentido, olhar para a mesma direção, olhar para o mesmo ângulo. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. É como se esses evangelistas estivessem cada um em um determinado ponto olhando para o mesmo objeto e ao final da observação fizessem os relatos acerca do que viram. O conteúdo é o mesmo, embora os detalhes desta ou daquela informação sejam diferentes para este ou aquele autor sinótico. O conteúdo é o mesmo, o sentido é o mesmo, o fato narrado é o mesmo. Muda um pouquinho a maneira como um vê. Alguns dão um pouco mais de detalhe, outro é um pouco mais econômico com relação aos detalhes, mas a gente tem o entendimento de que está se referindo ao mesmo acontecimento, ao mesmo milagre, ao mesmo fato narrado, ao mesmo encontro que Jesus teve com alguém, ao mesmo momento da vida de Jesus. A gente compreende que se refere ao mesmo momento e se refere ao mesmo fato, embora com uma ou outra informação um pouco mais detalhada ou não. A origem dos sinóticos, os estudiosos se prepararam para estudar e dizer quando os sinóticos se originaram e por que e como eles se originaram. A hipótese são 4 hipóteses, sendo que a última talvez seja a mais apropriada. A hipótese 1 partiu-se do princípio que os sinóticos foram escritos a partir do que eles chamam de sinopse, hipótese adocumental, ou seja, é a menos aceita essa adocumental. Partiu da ideia de que cada evangelista redigiu o seu texto a partir de fontes independentes e não documentais. Então, os sinóticos se originaram nessa hipótese da documental, quando cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram o seu próprio texto, mas sem se apoiar em nenhuma prova documental e nem testemunhal ou nada. Ou seja, eles escreveram os seus livros, os seus relatos a partir das suas experiências pessoais. No caso de Mateus,
a partir da sua vivência com Jesus, de Marcos e Lucas, a partir daquilo que eles entendiam, eles redigiram os seus evangelhos, os seus relatos. Acredita-se que essa seja menos aceita. É impossível que eles tenham escrito os seus evangelhos sem nenhuma prova documental ou testemunhal, que eles tenham escrito apenas fruto da cabeça do pensamento deles. A segunda hipótese é a hipótese monodocumental, parte da ideia que os evangelistas tenham se utilizado de uma única fonte comum na composição das suas ideias, ou seja, eles são sinóticos, eles são parecidos, eles são semelhantes, porque os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles se basearam numa única fonte documental, e a partir dessa única fonte documental, eles escreveram os seus relatos, ou seja, cada um deles se baseou na mesma fonte documental que o outro se utilizou. Se a documental não tem documento nenhum, a monodocumental traz o sentido e a hipótese de que eles tenham se baseado em um único documento, que foi a fonte inspiradora para o Evangelho. Também não é aceita, também eles acreditam que esse entendimento é muito pobre, não é crível que eles tenham escrito os seus Evangelhos se baseando em apenas um único documento e todos eles no único documento que um e o outro usou para escrever. A hipótese bidocumental, que já começa a melhorar, quando o nome diz bi, né, significa dois, né? A partir de alguns documentos, defende que os registros de Marcos tenham sido a fonte informativa dos evangelhos de Mateus e Lucas e que este seria o mais antigo. Então, olha só, essa fonte bidocumental, por que ela é chamada de bidocumental? Porque eles acreditam que os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, tenham se utilizado do evangelho de Marcos para escrever. E Marcos escreveu o seu evangelho baseado nos documentos que ele coletou e nas informações que ele obteve dos seus momentos dos seus encontros com o apóstolo Pedro. Então eles acreditam que a fonte foi bidocumental, porque Marcos teve acesso a alguns documentos e, além disso, teve acesso também ao que Pedro dizia para ele, como sendo o apóstolo ocular, que viveu com Jesus, que presenciou, que foi uma testemunha ocular. Então Marcos tinha escrito o seu evangelho interpretando o que Pedro dizia para ele e se baseando também em outras informações, por isso que é bidocumental. E aí Mateus e Lucas têm se utilizado do Evangelho de Marcos para poder escrever os seus dois evangelhos. Também não é tão aceita, embora em alguns momentos acredita-se que Mateus e Lucas usou informações de Marcos, mas não foram apenas essas informações que subsidiaram, né, os textos ou os evangelhos, né, de Mateus e Lucas, que junto com Marcos formam os sinóticos. Não, a mais aceita é a quarta hipótese, ou seja, a hipótese tetradocumental, ou seja, eles se basearam em várias informações. Então a mais aceita é se basear pelo menos em 4 fontes distintas: a tradição antioquina, a tradição cesariana, a fonte Q e o proto-Marcos. Cada uma dessas informações, tradição antioquina, é aquela que eu falei para vocês, que lá em Antioquia da Síria morava, né, habitava lá, virou um grande polo de judeus convertidos para o Senhor. E as pessoas que estavam lá em Antioquia da Síria, muitos tinham convivido com Jesus ou conhecido muito de perto alguém que tinha vivido com Jesus. Então as pessoas tinham muitas informações dos tempos em que Jesus passou aqui. E as informações que saíam dessa cidade, Antioquia da Síria, foram muito preciosas para que os evangelistas escrevessem os seus livros, escrevessem os seus evangelhos, porque afinal de contas isso borbulhava naquela época, eram informações quentes, eram recentes. Então esse lugar, Antioquia da Síria, se tornou um grande centro cristão. Parecido com ele tinha a tradição cesareana, né, que não tem nada a ver com a cesariana que a mulher faz para ganhar o filho, né? Cesariana porque vem de Cesareia, uma outra cidade importante também que foi dedicada a César, né, chamada de Cesareia. Também tinha um polo de pessoas ali que tinham muitas informações dos tempos, dos fatos, e relatavam tudo aquilo que elas conheciam sobre o que Jesus tinha feito, vivido, e a história do seu ministério. Então eles basearam na tradição antioquina. A tradição antioquina são as informações que saíam da Antioquia da Síria. Tradução cesariana são as informações que saíam lá da cidade de Cesareia. E tinha também o que eles chamam de fonte Q, né? Esse Q vem de uma palavra do alemão que significa fonte, ou seja, fontes documentais, acessos a registro que eles tiveram para poder escrever, né, o seu evangelho junto com aquilo que eles ouviam lá da Antioquia, junto com aquilo que eles ouviam lá da Cesareia,
Judéia, mas também o proto-Marcos, ou seja, as informações de que o próprio autor Marcos, ele registra a partir das informações que ele teve com Pedro, que foi uma testemunha ocular muito próximo, muito presente de Jesus. Então, acredita-se que essa quarta hipótese tetradocumental, ela de fato é a mais aceita, ou seja, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tenham se baseado em várias fontes, tanto testemunhais quanto documentais, como ouvindo as pessoas que moravam em Antioquia, em Cesareia, em documentos, em registros, mas também dando uma olhada nos registros de Marcos, que foi talvez o evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito. Então eles passaram por lá, colheram algumas informações, juntaram com aquilo que eles já tinham e ouviram, e dali saiu o evangelho de Mateus e saiu o evangelho de Lucas. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, eles olham para uma mesma direção, eles trazem o mesmo sentido, eles narram os fatos de forma muito semelhante. Isso significa os evangelhos sinóticos. E o evangelho de João? Sobre o evangelho de João. O evangelho de João não é considerado sinótico, porque não guarda a mesma semelhança encontrada nos outros evangelistas. Uma vez que cerca de 90% das informações trazidas por João não encontram correspondentes nos demais evangelhos. Ou seja, o evangelho de João é uma obra à parte. O grande volume de informações do evangelista de João, ou seja, o autor vai dizer para nós aqui do livro, o Roberto dos Reis, que 90% dos textos e dos registros do Evangelho de João não encontra correspondente nos demais evangelhos. São fatos narrados apenas por João. Por isso que o Evangelho de João não está entre os sinóticos, ele é à parte. Ele traz uma outra visão. Como nós falamos aqui, ele é muito mais doutrinário, ele é muito mais teológico, ele apresenta o Senhor, né, como sendo Deus Criador, a divindade de Jesus. Então, ele não tem a preocupação de trazer o Evangelho como uma notícia de evangelizar. Ele aprofunda mais as informações. E como o próprio autor diz, 90% do texto de João não encontra semelhança nos outros evangelhos, por isso que ele não é sinótico. Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, evangelho de João não é sinótico. Ele é chamado muitas vezes de o quarto evangelho. Beleza, gente? Eu acho que com isso a gente esclarece essa questão dos sinóticos e aí a gente encerra aqui também a unidade 2. A gente vai para a unidade 3, que é o Novo Testamento e a expansão da igreja. Nós vamos entrar no livro de Atos, né, nos registros de Lucas, mas é óbvio que a gente não vai fazer isso hoje. Quero dizer para você que é uma alegria muito grande, eu estou feliz demais para a gente estar vivendo e compartilhando esse momento. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que esses textos que nós estamos estudando aqui traga para você musculatura espiritual, conhecimento da palavra, não desista. Siga adiante, vamos continuar firme, estudando a palavra com o livro, né, com o nosso material do IBAD, com a Bíblia do lado, um dicionário bíblico é muito importante, um atlas se você tiver, você vai, principalmente agora nessa unidade 3, você vai caminhar, né, pelas viagens missionárias de Paulo e dos outros apóstolos. Então, Bíblia na mão, material do IBAD, um dicionário bíblico e, se possível, um atlas para que a gente possa caminhar juntos aí. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, onde você estiver. Abraço, até o nosso próximo vídeo. Fica com o Senhor.